Nós estamos no meio de uma série falando sobre algumas coisas cruciais para a nossa fé. A gente começou falando o que é o Evangelho, e aí desconstruiu muita coisa na mente das pessoas. A gente começou com uma frase que diz o seguinte: igreja e evangelho não se misturam. Igreja e evangelho são duas coisas totalmente diferentes. E ali começou a desconstrução dessa série. E aí a gente discutiu o que é evangelho, falamos que o evangelho é o poder de Deus para salvar, que o evangelho é uma boa notícia, não é uma má notícia. O evangelho é uma boa notícia de um Deus santo, um Deus perfeito, que amou a criação dele, que veio e se entregou por ela. Então ele é uma boa notícia. E aí domingo passado a gente começou a falar sobre o que é o cristão. Nós fizemos até um convite para as pessoas que não estão acostumadas, com igreja, porque a gente diz que a capela é a igreja para quem não gosta de igreja. A gente fez um convite para as pessoas virem, porque se ela não conhece o cristão de verdade, ela teria uma oportunidade de conhecer o que é o cristão. E aí a gente começou falando no domingo passado, falamos que o cristão é um reflexo de Cristo, o cristão é uma extensão de Cristo, o cristão ele é normalmente perseguido, odiado e por aí vai. Se você não pode assistir, tá tudo no YouTube, é só entrar lá, youtube.com/Capela Church, tem tudo lá. De repente você assiste online, viu essa mensagem aí pelo Facebook e não sabe onde está o restante, só entrar no YouTube, tem tudo lá. E hoje nós vamos continuar essa mensagem do que é o cristão. Domingo passado foi muito interessante, nós tivemos muitas revelações novas e hoje nós vamos continuar essa mensagem sobre o que é o cristão. Domingo passado a gente fez esse exercício e como hoje a gente tem algumas pessoas diferentes, eu vou te dar essa mesma oportunidade. Domingo passado a gente fez o seguinte: nós discutimos por 2 minutos, 2 perguntas: o que é o cristão e por que o cristão é tão diferente do Cristo. O que é o cristão e por que o cristão é tão diferente do Cristo. Talvez depois da mensagem de domingo passado você tenha ideias diferentes, então eu vou te dar 2 minutos para você conversar com a pessoa do seu lado, trocar uma ideia e descobrir o que é o cristão e por que o cristão é tão diferente do Cristo. 2 minutos contando. Muito bom, muito bom. Enquanto você vai terminando a sua conversa aí, lógico que em 2 minutos não dá para discutir tudo, né? Em 2 minutos a gente nunca vai conseguir definir o que é o cristão. O Renato deu uma ideia interessante. Para quem não conseguiu chegar numa conclusão o que é o cristão, está aqui o cristão. Porque Jesus falou, você tem que ser como criança, né? Aí resolveu. Está aqui o cristão. Muito bom. O cristão de fato é tudo isso aí que você discutiu, mais um pouquinho. Talvez opiniões diferentes. A gente aprendeu que a gente precisa aprender a respeitar as opiniões alheias, as definições alheias, que nem sempre necessariamente a gente precisa ter uma definição para tudo. A gente não precisa colocar todo mundo numa caixinha, e talvez o que você acha que é cristão pode não ser o que o outro acha que é cristão. Algumas coisas são verdades absolutas que nós como cristãos precisamos defender: a divindade de Cristo, a santidade de Cristo. Outras coisas, como usos e costumes e por aí vai, não fazem parte de uma definição que é sacra, que a gente não pode abrir mão. E hoje eu quero fazer um negócio que normalmente eu não faço. Para quem já frequenta a capela há um bom tempo, sabe que toda pregação tem uma cola, certo? Eu não sou um exímio pregador que prega sem cola. Eu tenho uma cola com o meu script aqui, as coisas que eu escrevo, e tem um tanto de vermelho, um tanto de verde, cada coisa significa uma coisa, para eu poder olhar ali e fazer aquela cola. Eu fui um péssimo estudante na escola, é a mesma coisa durante a pregação. Só que hoje, durante a preparação dessa série, eu preparei 4 mensagens. Quando chegou na terceira, eu senti que não tinha como escrever nada, porque já tinha tudo escrito. E aí para mim foi um desafio. Então eu quero te desafiar a ser desafiado junto comigo, a olhar para a Bíblia e deixar que Deus fale aquilo que Ele quer falar só na palavra dEle, naquilo que a gente vai ler. Mas eu vou te alertar antes. Algumas pessoas chegaram para mim essa semana e falaram assim, perguntando: cara, o que vai ser a mensagem? Thiago, por exemplo, a gente prepara as músicas, tudo com uma certa sincronia, para que a música comunique a mesma coisa que a mensagem e por aí vai. E aí o Thiago falou para mim: você não me mandou o script, cara, essa semana, como é que eu vou preparar as músicas? Eu falei: então, o script é Colossenses capítulo 2 e capítulo 3, lê lá que você vai ver. Passou uns 2 dias, ele chegou para mim e falou assim: cara, se as pessoas lessem Colossenses 2 e 3, eles iam sair da igreja, não vai ficar ninguém na igreja. Eu falei: ótimo,
É aí que a gente está chegando no ponto. Então, se você tiver sua Bíblia contigo aí, Colossenses, nós vamos ler capítulo 2 e o capítulo 3. Talvez você esteja se perguntando: uau, você vai ler 2 capítulos da Bíblia inteira? Eu vou pular uns versículos, mas é por aí. É uma leitura extensa, então eu quero te pedir que você preste bastante atenção, reflita bastante na mensagem. Colossenses foi uma das cartas que Paulo escreveu e tem muito conteúdo aqui na carta. Não vou entrar no contexto da carta, e eu quero que você leia esses textos. Vou te encorajar, quando você for para casa, leia a carta inteira, são 4 capítulos, é bem legal, vai agregar muito valor para a sua vida. E além disso tudo, você vai achar práticas aqui cristãs que vão te surpreender. Talvez você nunca tenha lido com essa ótica. Então nós vamos ler alguns versículos, eu vou te guiando. Não desligue se você achar que está ficando uma leitura longa, porque na pior das hipóteses, nós estamos lendo a palavra de Deus e com certeza ela não volta vazia. Amém? Vamos ler então Colossenses no capítulo 2. Eu vou começar no versículo 6. Mais uma vez, leia quando você chegar em casa, leia o capítulo inteiro, discuta no seu grupo de conexão, o conteúdo está lá disponível. Mas aqui nós vamos começar no versículo 6. Diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Parando por aqui, eu vou ilustrar uma coisa. No domingo passado nós falamos que eles se converteram ao Senhor e não à igreja. Eu quero te encorajar, assim como os colossenses, a viver nele, não na igreja. Viver nele. Você vai entender por que eu estou falando não na igreja, mas em Cristo. Imite a Cristo, não a igreja, não o pastor, não o líder, não a nada. Imite a Cristo. Amém? Continuando aqui: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Nós temos várias vertentes teológicas que eu posso usar para explicar esse pedaço do texto, mas eu quero usar uma vertente prática. Não deixe que as pessoas te escravizem por doutrinas, costumes, mimimi, gueri-gueri, venda de subterfúgio, penduricalhos e todas essas outras coisas que acontecem na igreja, porque são vãs filosofias criadas por homens, não por Deus. Preciso ir no culto de ensino? Não, você não precisa ir no culto de ensino. Se eu não for no culto, Deus vai ficar bravo comigo. Deus não vai ficar bravo contigo, porque o culto não é domingo, o culto é a sua vida que você entrega para Ele. Como nós vimos domingo passado, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que você deve se entregar como um sacrifício agradável para Deus, porque esse é o seu culto racional. Então o seu culto acontece de segunda a segunda, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E se você falhar e cair, Deus não vai ficar bravo com você, porque Ele vai te perdoar se você se arrepender. Ponto final. Não tem, você não precisa fazer jogo com Deus, barganha com Deus, você não precisa entrar em campanha, você não precisa fazer jejum, você não precisa fazer nada disso. Nada disso. Primeiro esclarecimento, porque se as pessoas lessem Colossenses, elas iam sair da igreja. Porque não precisa de nada disso. Ele diz aqui nos versículos que a gente acabou de ler: tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que são fundamentadas nas tradições dos homens e nos princípios deste mundo. Sabe qual que é o princípio deste mundo? Enganação. Porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno, e o maligno que ele está falando aqui é o próprio diabo, e ele é o pai da mentira, e é ele quem fundamenta os princípios deste mundo. Então quando a gente vai no mundo corporativo, aonde se eu puxar o tapete eu subo, e se eu ficar de boa eu desço, aonde se eu respeito, se eu tenho valores morais eu nunca cresço, mas se eu sei roubar um pouquinho, se eu sei dar um jeito, se eu sei sonegar, se eu sei fazer um esquema, eu subo. Esses são os princípios do mundo. Só que Paulo está alertando os colossenses, assim como eu estou tentando te alertar: não se deixe enganar, porque isso acontece dentro da igreja. Favores, quem conhece quem, poderes, influência. Por incrível que pareça, as pessoas são tão idiotas hoje,
que elas querem ter influência dentro da igreja, como se isso significasse alguma coisa para o mundo. Como se eu ser diácono, presbítero ou pastor, ou seja lá o que for dentro da igreja, eu tenho um poder extra no mundo, um poder de influência, onde, por exemplo, na minha opinião, se isso fosse válido, eu ia me esforçar para ser um presbítero da, sei lá, qual igreja, e aí eu ia chegar na loja de carro e falar assim: irmãos, em nome de Jesus, abençoa-me e dá-me este carro de graça, porque eu sou presbítero da igreja. Isso acontece em algum lugar? Está aqui, cadê o Juan? Juan vem de carro. Se eu chegar lá na sua concessionária e falar assim: Juan, dá-me este carro em nome de Jesus, você acha que seu chefe vai ficar de boa contigo? Não vai. Por quê? Porque isso não acrescenta em nada. Na verdade, se você pegar a carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele fala para Timóteo o seguinte: aquele que quer ser obreiro, aquele que quer ser pastor, presbítero, seja lá o termo que você queira colocar, deseja uma boa coisa. Deseja uma boa coisa. De fato é bom. Só que o mesmo cargo que você almeja é o cargo mais lá embaixo da pirâmide. Nós já falamos aqui, eu não estou vendo a Jane, mas a Jane fala que a gente tem uma coleção de apelidos por sermos cristãos, né? Nós somos escravos, nós somos humilhados, nós somos... a gente vive num barco no último andar, onde o pessoal caga e dá descarga em cima da gente. Esse é o cristão, servo de todos. Porque se você quiser ser o maior, você deve ser o menor. Por que as pessoas não entendem isso? Por que é tão difícil entender? Eu tenho uma ideia do porquê as pessoas não entendem. Porque não lê. A gente não lê a palavra de Deus, como é que quer conhecer os princípios de Deus? Então as pessoas que enganam as outras pessoas na igreja, as pessoas que vendem coisas na igreja, não do jeito que deve ser feito. Não estou dizendo que nós somos contra vender as coisas na igreja, porque a gente faz aqui, está vendendo um livro lá, está vendendo hambúrguer. Não, mas as pessoas que trapaceiam, que manipulam a fé das pessoas. Você é inteligente, você sabe o que eu estou falando. Isso aí é errado. Talvez você esteja assistindo online, participa de uma igreja que as pessoas negociam a sua fé. Isso é errado. Você precisa acordar, eu preciso acordar, nós todos precisamos acordar. Não é que a gente quer ficar falando mal de igreja, não. Na verdade, a gente tinha que unir forças, todas as igrejas, para que o mundo pudesse ver aquilo que a gente está fazendo de bom. Mas tem muita gente que queima o filme. E aí, quando queima o filme, a gente precisa chamar atenção. Então, não se deixe enganar por essas vãs filosofias que são baseadas em tradições humanas. E aí ele continua no versículo 9: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. E aí ele vai sobre um texto que vai falar um pedaço interessante. Vamos pular esse pedaço, que a gente não precisa falar dele hoje, nós estamos falando de comportamento. No versículo 13 ele continua assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na sua incircuncisão da carne, você vai descobrir o que é isso quando você lê a carta inteira. Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Vamos parar por aqui. Várias vezes eu já falei isso, e às vezes a gente fala isso no final da mensagem e as pessoas não prestam atenção. Então vou aproveitar agora que nós estamos em silêncio para você entender. Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. O perdão de Deus, ele independe dos seus sacrifícios, dos seus ajoelhamentos, de subir a escada de joelho, acender vela, independe disso. O perdão de Deus vem antes, porque ele é soberano, ele sabe de todas as coisas, ele vê o fim desde o começo. Ele já te escolheu antes da fundação do mundo, porque você é salvo pela graça, através da fé, para as boas obras que são preparadas para você de antemão, para que os homens vejam aquilo que você faz e glorifiquem a Deus. Tudo isso que eu estou falando para você é só Bíblia, não tem uma palavra da minha boca. E nós precisamos entender isso. Deus já te perdoou. Ah, mas eu vivo pecando. Uma coisa é você viver pecando, outra coisa é você querer viver pecando. São duas coisas diferentes. Todo aquele que o Espírito Santo de Deus já encontrou sabe daquilo que a gente faz errado. E você não precisa ser exposto. Você só precisa ter essa comunhão com Deus. Isso é tão simples, não é místico. Você não precisa de oração secreta, você não precisa de nada disso. Basta você se arrepender. E ao longo da sua caminhada, aos poucos, Deus vai trabalhando
contigo, no tempo dele. Nunca deixe ninguém falar para você na igreja, você precisa mudar. Porque quando a pessoa fala você precisa mudar, ela não percebeu que ela já tinha que ter mudado há muito tempo. O nosso trabalho não é julgar os que são de fora. As pessoas que não confessam da mesma fé que nós, eles não sabem o que estão fazendo. Eles são ignorantes. Não é nosso trabalho julgar os de fora. E os de dentro, o nosso trabalho é disciplinar em amor, não em ódio. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus, nada. Quanto mais você lê, mais disciplinado você vai ser. Eu não preciso chegar para você e falar o que você não pode. O problema da religião cristã no Brasil é que ela é baseada no que não pode. Por que a gente não fala do que pode? Você pode ser generoso, você pode ser caridoso, você pode amar além do limite que você imagina, porque contra amor não existe lei. Ninguém nunca vai falar para você, você vai ser preso porque você amou demais aquele morador de rua, você deu tudo que você tinha, então eu vou te mandar para a cadeia. Ninguém nunca vai fazer isso, nunca. Ninguém nunca vai falar para você, essa pessoa, ela tem uma opção sexual diferente da sua, e você abriu o seu lar, você acolheu essa pessoa, você jantou com ela, você sentou na mesa com ela, você teve comunhão com ele. Nunca, ninguém vai falar para você que você deve ir para a cadeia por causa disso. Sabe qual que é o problema? A igreja crucificou e queimou muita gente que quis fazer isso no passado. Todo mundo que é diferente de mim não pertence ao mesmo grupo que eu pertenço. A igreja fez isso. E nós estamos fazendo isso até hoje. A gente acha que não, mas você entra dentro das igrejas onde você não se veste igual, as pessoas te põem para fora. A gente vê aqui o João tocando de boné, por exemplo. Em que lugar que você ia ver uma pessoa tocando louvor de boné? É uma coisa tão boba, tão simples. Mas essas coisas é que retratam a fé de verdade. Ai, ai. Versículo 16, Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Diz assim, ó: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, e os impeça de alcançar um prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo está sustentado e unido pelos seus ligamentos e juntas. Versículo 20: já que vocês morreram com Cristo, olha que interessante, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras: não manuseie, não provei, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Vou repetir esse pedaço aqui para você entender. Talvez você tenha lido, várias vezes eu já li esse pedaço e não entendi. Aqui diz o seguinte: se vocês morreram com Cristo, se vocês de fato morreram com Cristo, por que é que vocês se permitem serem proibidos de fazer alguma coisa? Olha que interessante. Se você morreu com Cristo, por que é que você permite alguém te proibir alguma coisa? Vou te pedir licença. Talvez você tenha tido um passado referente a essas coisas. Não estou dizendo para você voltar para o seu passado, mas eu preciso ilustrar esse ponto aqui para que as pessoas sejam esclarecidas. Se você teve um passado com essas referências, não estou te dizendo para você voltar para o seu passado. Não é isso. Mas aqui está dizendo o seguinte: se você morreu com Cristo, por que é que você permite que alguém, seja esse alguém quem for, controle o que você pode e o que você não pode fazer? Vou dar um exemplo cultural, depois de ter avisado isso que eu avisei. Cerveja. Tem gente que acha que é pecado beber cerveja. Tem gente que acha que é pecado beber cerveja. Dentro da igreja ensina-se isso: você não pode beber cerveja. Ao passo que a palavra não diz isso. A palavra diz: você não deve se embriagar. Por quê? Porque quando você se embriaga, você perde o controle. E o controle é um fruto do Espírito. Então vai aqui uma dica para você: se você gosta, e se você tem controle, e se você não tem um passado com alcoolismo, beba a sua cerveja. Uau!
Tem chopp ali, para quem quiser depois. Preciso falar isso porque muita gente precisa ser esclarecida. Óbvio, mais uma vez eu vou falar, se você tem um passado com problema de alcoolismo, não beba. Não beba, vai ser pior para você. Você não tem controle. Você precisa desenvolver autocontrole. Outro problema, as pessoas dentro de igreja costumam falar isso. O cara é um ótimo músico, ele quer tocar, mas ele não pode tocar porque ele fuma. Fumar é pecado. Fala mentira, né não? Coca-Cola não faz mal também não? Talvez faça tanto mal quanto. E aí? Pode tocar no louvor se beber Coca-Cola? Pode, né? Mas não pode se fumar? Por quê? Porque tem um estigma na sociedade? Porque alguém, por causa de cultura, determinou que você não pode? Mas você não morreu com Cristo? Por que a gente não para de basear a igreja no que não pode e começa a basear a igreja no que pode? Quantas pessoas que a gente julga pessoas do mundo são muito melhores cristãs do que nós, pelas atitudes deles? Tudo bem que na semana passada a gente viu que nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. Mas nós também somos salvos pelas obras, não pela graça. Lembra que semana passada a gente discutiu as tensões? E que se você não tem obras, você na verdade não tem fé. Se você não tem fé, você não recebeu esse presente. Se você não recebeu esse presente, você não está incluído na graça. Se você não está incluído na graça, você não foi salvo. Então, gerou uma dicotomia. Então vamos colocar de uma vez por todas. Nesse versículo, olha só, eu já vi gente pregar esse versículo aqui e falar o seguinte: irmãos, abram comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 21. Não manuseie, não prove, não toque. Irmãos, não se misture com o mundo. Não beba, não fume. E ele prega em cima disso daqui. É bom esse conselho, é ótimo. Se eu pudesse te aconselhar, eu ia te dizer: não beba. Eu não bebo. Na verdade eu consegui parar até de beber Coca-Cola, mas eu continuo tomando Guaraná, que é a mesma coisa, só tem sabor diferente. Mas eu não bebo cerveja, eu não bebo álcool. De vez em quando eu bebo vinho. Meu pai bebe conhaque, eu não bebo conhaque. Não tem problema nenhum com isso. Tem vários parentes meus que fumam, também não tem problema nenhum com isso, porque isso não condena ninguém. Cigarro, Coca-Cola, bebida alcoólica não leva ninguém para o inferno. Pode te levar para a cova mais cedo, isso é fato, mas não vai te levar para o inferno. O que te leva para o inferno é negar Cristo, e o que te leva para o céu é entender o sacrifício que Cristo fez por você e viver com Ele. Amém de uma vez por todas? Show? Então, se aparecer alguém aqui que tem algum probleminha com cigarro, com maconha, deixa ele e Deus tratar ele, e você não se meta na vida do irmão. Amém? Não é o Thiago. O Thiago é meio voado, parece que ele fumou muita maconha quando fica mais. Deixe que Deus disciplina as pessoas com paciência, porque Ele tem paciência contigo, Ele vai ter paciência comigo. O pessoal que assiste online vai cortar minhas mensagens, vai falar que eu estou mandando a galera beber. Não é isso, não é isso. Meu conselho para você é: não beba, não fume, mas não se deixe ser condenado por isso. Não se deixe ser condenado por isso. Uma coisa é a gente entender que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Outra coisa é querer que todo mundo se transforme em pecador igual eu e transformar a igreja. São duas coisas diferentes. Mas todos nós aqui, todos nós, sem exceção, temos um ponto fraco. Todo mundo tem. E a gente deixou a igreja estigmatizar as pessoas e falar que o ponto fraco, que é pecado capital, que não tem perdão, é beber e fumar. Não é isso. Na verdade, os que não herdarão o reino dos céus vai muito mais além. São os mentirosos, os idólatras, os gananciosos. Não tem nada ali sobre os... Tem sobre os beberrões também. Captou a mensagem? Nós precisamos... Na verdade, por isso que eu falei que a parada sem script é pesada, né? Na verdade, o que a gente precisa é isso aqui, ó. Se você ler, você vai ter a sua própria correção. Você vai falar assim: pisei na bola. Você vai se arrepender dos seus pecados. O problema é que a gente não se dá o luxo de ler. Vamos continuar aqui, senão a gente estoura o tempo. Capítulo 3, ele diz o seguinte: portanto, já viu que é o terceiro portanto que ele fala. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não preciso falar nada sobre isso, né?
Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida em Cristo, com Deus. Versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha só, agora o bicho vai pegar. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eu posso fazer tudo isso que a gente já discutiu aqui? Pode. Pode. Você pode beber? Pode. Você pode fumar? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Só que agora aqui vem o conselho, no mesmo contexto, tá? Não tira de contexto não. Não pega um texto separadinho para incriminar as pessoas não, no mesmo contexto. Por isso que eu falei para você ler a carta inteira. Olha só, capítulo 3, versículo 5. Façam morrer tudo que pertence à natureza de vocês. A imoralidade sexual, ou seja, sexo fora do casamento. Primeiro você precisa entender o que é casamento e depois entender que não deve fazer. Sexo fora do casamento, sexo com outra pessoa que não seja seu cônjuge, porque casamento é uma vez só e ponto final, e quando dá errado não é o plano de Deus, tem as suas circunstâncias, tem os seus, toda regra tem uma exceção, mas o princípio é esse. O princípio não é para você sair fazendo sexo com um monte de gente, porque senão você vai se unir com um monte de gente. Na verdade a Bíblia chama as pessoas que se juntam com várias pessoas, você está pecando contra o seu próprio corpo. Na verdade você está sendo burro. Você está pecando contra o seu próprio corpo, porque você está se juntando com várias pessoas. Na hora que você resolver se juntar com uma só, você vai trazer pedaço de um monte de gente que você nem gosta mais para o seu casamento. Façam morrer todas essas coisas: impureza, a paixão, não a paixão boa, amorosa, legal, mas não isso, a paixão errada, né? Os desejos maus, a ganância, a idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Deus é bom, Deus é ótimo, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas Ele também é justo. E na hora que você pisa no calo dele, ele fica com raiva assim. Infelizmente Ele fica. Ah, mas você falou que Deus não... mas tá aqui, ó. Lembra da tensão entre uma e outra? É por causa dessas coisas que a ira de Deus se acende contra aqueles que vivem na desobediência. Eu gostaria muito de nunca ter que pregar para você: arrependa-se dos seus pecados, porque Deus vai te fulminar. Gostaria muito, muito. O máximo que eu puder resistir, eu vou resistir. Mas chega uma hora que você precisa entender que Deus também é justo e que Ele também vai cobrar as coisas. Amém? Amém. Show. O amém foi meio miado, né? Acho que a galera não gostou não, mas tranquilo. Vamos continuando, porque pelo menos dessa vez não sou eu que estou falando. Quem tiver birra vai pirar com Paulo quando chegar no céu, se é que você vai chegar no céu. Por causa dessas coisas, a ira de Deus se acende com os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado. É interessante que Paulo é inteligente. Ele fala: cara, vocês estão querendo criticar as pessoas, mas vocês fizeram a mesma coisa. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Primeiro aqui é para os maridos e para as esposas em casa. Versículo 8 aí, ó. Abandone essas coisas: ira, indignação. Sabe quando você fica indignado com a pessoa? Ah, já falei para fazer minha comida às 7 da noite, não às 8. Ô molezinha, sou. Cara, abandona a ira. Que isso? Isso não é de Deus não, irmão. Relaxa. Abandone a ira. Onde eu estou? Indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Quem aqui tem problema com palavrão? Não levante a mão, só eu. Vira e mexe, eu solto um palavrão, cara. Brincadeira. O pastor da igreja fala palavrão. Vira e mexe. Sai sem querer. Talvez você esteja no mesmo lugar que eu. Porque não tem como você sair de madrugada lá de noite, vai fazer um xixi, dar um bicudo no pé da cama e fala: glória a Deus. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Sai aquele... Mas tá aqui, ó. Evita falar essas coisas. Por quê? Porque não pode sair uma água ruim e uma água boa da mesma fonte. Você tem que decidir, meu irmão. Você tem que decidir, meu irmão. Ou você vive para Cristo ou você vive para o diabo. Não tem como viver no meio. Você quer xingar todo mundo? Fique à vontade. Use palavrão em suas frases, mas depois não vem falar que você é cristão. Porque uma coisa é o seguinte: tem como o cara que fala palavrão ser salvo? Tem. Tem como o cara que fala palavrão ser cristão? Não. Pegou? Atenção. Tem como o cara que bebe sem bebeda ser salvo? Tem. Tem como o cara que bebe sem bebeda todo dia ser cristão? Não. Tem como o cara que peca excessivamente ser salvo? Tem. Jesus tem salvação para todo mundo. Ele salvou o ladrão na cruz no último momento, sem o ladrão confessar.
O ladrão não confessou. Acabou meu ar, fiquei igual um pentecostal agora, viu? Confessou. O Thiago ficou doidinho, ele ficou doidinho para falar aqui, ele ficou doidinho. Eu sei, eu conheço ele. Enfim, Jesus salvou um ladrão na cruz antes dele confessar. Antes dele confessar, só porque ele reconheceu quem era Cristo. Tem solução para todo mundo. O que não tem como é ser ladrão e cristão. A antítese de roubar não é parar de roubar, é trabalhar para que você tenha algo para contribuir. E a antítese de pecar não é parar de pecar, é viver em santidade. Captou? A antítese de pecar não é parar de pecar, é viver em santidade. Porque parar de pecar você nunca vai parar. Nunca vai parar. Deus não te aceita. Como é que é a frase que a gente falou semana passada? Deus não vai te aceitar como você deveria ser, porque você nunca vai ser como você deveria ser. Ele te aceita do jeito que você é. E aos poucos ele vai te transformando. E aí, por último, para a gente fechar, eu vou ler essa lista aqui e aí a gente vai terminar. Não mintam uns aos outros. Uau! Não mintam uns aos outros. Haja visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Falar mentira, gente, é coisa de gente que não é salva. Captou a mensagem? Então, mentira, acabou. O pai da mentira é o diabo, muito bem lembrado. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circuncisão e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos, para quem não sabe, não é falar, tem que aguentar esse cara, não é isso. É dar suporte um ao outro. Basicamente, Paulo roubou minha frase: se todos participarem de tudo, ninguém tem a falta de nada. Da próxima vez, quando eu viver 2000 anos atrás, calma, galera, não estou falando de vidas passadas, nem fica doido comigo, eu faço os negócios, tem nada a ver. Enfim, eu vou escrever as coisas, eu vou botar direito autoral. Paulo, agora que ele entendeu, lá, ele demorou a rir porque ele entendeu agora. Enfim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, olha o padrão. Perdoem. O que está escrito nessa Bíblia? Perdoem. Uau! Essa é difícil. Mas ele não merece o meu perdão, nem você. Mas ele me roubou, você também. Mas ele me humilhou, você também. Se você pegar o discurso de Pedro em Atos, capítulo 3 até o capítulo 5, Pedro fala o seguinte: foi vocês que colocaram ele na cruz. Bando de víbora. Olha como é que é a pegada para nós. Nós também. A gente acabou de ler aqui, ó. Nós fazíamos as mesmas coisas. A gente fazia a mesma coisa. A gente vivia desse jeito, na idolatria, na imoralidade sexual, no pecado. A gente fazia a mesma coisa. Como é que pode eu querer julgar as pessoas agora? Aí Paulo recomenda que a gente se revista de amor, compaixão, benignidade, humildade. Como Paulo diz aos Romanos, considerem os outros melhores do que você sempre. Aonde você entrar, não procura o primeiro lugar, procura o último. Faça tudo que você puder fazer para servir e não para ser servido. Porque o mestre dos mestres, nosso Senhor e Salvador, veio não para ser servido, mas para servir. E aí no versículo 17 do capítulo 3, para a gente fechar e terminar, eu quero te convidar a refletir nele. Nessa semana eu vi um clipe no Facebook daquele programa O Chefe Escondido, ou Chefe Secreto, não sei. E aí o cara ficou surpreso, porque um dos empregados falou para ele o seguinte: aqui eu ensino todo mundo a fazer tudo que a gente faz como se fosse para Deus. Eu ensino todo mundo a fazer tudo que a gente faz como se fosse para Deus. O cara não conhecia a Bíblia e ficou emocionado, mas ele não sabia que estava escrito aqui no versículo 17: tudo o que fizeres, seja em obra ou em palavra, faça como que se fosse para Deus. Vou perdoar? Perdoar como se fosse para Deus. Vou amar? Vou amar como se fosse para Deus. Vou acolher? Vou acolher como se fosse para Deus. Vou fazer alguma tarefa? Vou fazer como se fosse para Deus. Vou trabalhar para o meu chefe? Vou fazer como se fosse para Deus. Esse é o padrão do cristão. Se você puder ficar de pé, para nós terminarmos.
O que é o cristão? Nós vimos semana passada que o cristão é uma extensão de Cristo, é um espelho de Cristo. O cristão é perseguido, odiado, e o cristão é isso aqui. O cristão é Colossenses, capítulo 2 e 3. Tem mais umas dicas para as mulheres e para os maridos, no capítulo 3. Como a mulher deve agir com o marido, como o marido deve agir com a esposa. A começar pelo marido. Aqui nós somos uma igreja extremamente machista. No sentido de que a culpa é do macho, o crédito é da fêmea. Nunca você vai ver a gente condenar uma mulher por alguma coisa errada no casamento, porque a culpa é sua, varão. Sua. A responsabilidade é sua, porque você deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ela só vai honrar o marido como a igreja honrou a Cristo, se o marido se entregar pela esposa, como Cristo se entregou pela igreja. Enquanto você não morrer pela sua esposa, você não acabou o seu casamento. Você está namorando, pensando em casar? Pensa bem se esse cara vai morrer por você. Se ele não for morrer por você, dá um pé na bunda dele que ele não merece você. Amém? Pode dar, e fala que o pastor que mandou. Bunda não é palavrão não. Amém, irmãos? O padrão de cristão está aqui, ó. O pessoal está demorando a entender as piadas hoje, né? Entendeu agora também? O padrão do cristão. Ah, entendi. Vamos deixar por ali. O padrão do cristão, irmãos, é Colossenses 2 e 3. Vá para casa, leia, reflita e viva. Como diz no começo do texto que a gente leu, viva. Se vocês morreram com Cristo, então viva como Ele. Amém? Vamos orar?